Olá meninas, agora vamos fazer o ponto baixo, ok? No vídeo anterior eu fiz ensinando, né, os passos até chegar na correntinha. Agora nesse vídeo eu vou estar ensinando a fazer o ponto baixo. Segura a linha, né, como já foi ensinado lá no vídeo anterior, e vamos trabalhar. O que vamos fazer aqui? Eu fiz de um tamanho pequeno para poder não ficar muito longo o vídeo, certo? Mas vocês procurem fazer um pouco maior para poder vocês trabalharem melhor, né? Treinarem melhor, certo? E um conselho que eu dou para vocês: coloquem, quando fizer a corrente, conta quantas correntes vocês estão fazendo, para na hora que for contar, vocês terem certeza que tá fazendo a quantidade certa. Por quê? Para não ter o risco de pular ponto e nem de botar ponto demais. Conforme eu for fazendo, eu vou estar mostrando aqui a vocês. Faz 22. Fazendo 22 vai ficar 21 pontos. Eu vou explicar. Aqui, ó. Para poder começar, ó, fez as correntes, ok? Digamos que eu fiz aqui 22 correntes. Aí eu vou vir aqui, vou pular a primeira e a segunda. Por quê? Porque a primeira equivale a um ponto baixo. Essa corrente aqui equivale a um ponto baixo, porque vai dar a altura do ponto. Se a gente não levantar para dar altura, vai ficar troncho, vai ficar baixo aqui no final e depois vai aumentar atrás, vai ficar feio. Então, para poder dar altura e ficar certinho, a gente começa com a correntinha, ok? E essa corrente de baixo, né, que é a segunda corrente, é a corrente de base para a primeira corrente mesmo, como a gente vai estar trabalhando aqui corrente de base, né, para fazer o ponto baixo, certo? Então, vamos pular a primeira e a segunda e vamos trabalhar na terceira corrente, ok? Chegando aqui na terceira corrente, e isso aqui é só para a primeira, tá, gente? A gente não vai fazer mais correntes aqui para as outras, não, é só essa primeira. Pulou as duas aqui, na terceira a gente vai vir aqui, dentro da correntinha, pegando duas alcinhas, ó, duas alcinhas, aqui é da frente, aqui de cima e a alcinha de trás. Vai ficar somente uma alcinha embaixo, certo? Se vocês pegarem uma alcinha apenas, dá pra fazer, só que vai ficar, ó, com esse buracão aqui. Tá vendo? Então, pra não ficar com esse buracão, a gente pega duas alcinhas, e faz o ponto. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou voltar pra ensinar. Tá vendo? Aí fica fechadinho, tá? Ele tá aqui assim, mas é normal. Aí tá, ó, vai ficar tudo fechadinho, tá ok? Agora eu vou ensinar vocês como faz o ponto. Introduz a agulha, pegando duas alcinhas. Laça a linha na agulha, puxa por dentro e vamos ficar aqui fora, ó, com duas alcinhas, tá vendo? Laça a linha na agulha e passa por dentro dos dois. Passa por dentro dos dois. E esse é o ponto baixo. Não esqueçam de gravar o nome do ponto, hein? A gente precisa aprender o nome do ponto, certo? Novamente, vamos do lado. Aqui é onde a gente vai tomar cuidado, pra gente não pular o ponto. Ó, o ponto é esse. A gente tem que tomar cuidado para não pular o ponto. Se a gente pula o ponto, começa a fechar o trabalho. E vai ficar um trabalho troncho. Ok? E também tomar cuidado para não colocar ponto demais. Por exemplo, fez um ponto aqui, voltar aqui no mesmo lugar e fazer outro ponto. Se a gente faz dois pontos no mesmo lugar, a gente vai estar abrindo o trabalho e também não vai ficar retinho, não vai ficar bonitinho, ok? Então, aqui, ó, vamos no ponto do lado, preste atenção para ser do lado. Vem do lado aqui, ó, colocou a linha, colocou a agulha, desculpa, colocou a agulha aqui, introduz a agulha, laçou a linha na agulha, puxa pro lado de fora, fica com duas alcinhas, laça, passa por duas alcinhas. Vai no ponto do lado, novamente, introduz, puxa pra fora, fica com duas alcinhas, laça,
passa por 2 alcinhas. E aí, esse é o ponto baixo, tá vendo? E vai seguindo fazendo assim. Vai seguindo, fazendo o ponto baixo. Vamos fazendo ele até o final. Eu vou mostrar vocês aqui até o final pra vocês saberem como faz lá no final. Certo? Ó, tô chegando aqui no final. Faz esse. E agora é o último ponto. Aqui eu tenho o último ponto e tem aquele nozinho que foi do anel corrediço do início. Nesse finalzinho a gente não faz, você vai fazer no último ponto aqui, ó, a última correntinha. Aí a gente vai fazer o ponto. Ok? Fizemos normal. Agora aqui a gente não faz, aqui a gente não trabalha. Certo? Fizemos a primeira carreira de ponto baixo, ok? O que vocês fazem? Vocês pausam o vídeo e vai fazendo até o final. Quando chegar no final, aí volta para poder a gente seguir para aprender a subir, certo? Porque agora a gente vai sempre falar o nome subir, né? Vai usar corrente para subir e tal. Por quê? Porque nós vamos subir o trabalho. A gente vai estar sempre subindo o trabalho, formando o tecido, ok? Então, para poder subir, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma correntinha. Lembra que a gente fez uma corrente aqui no início, que equivalia a um ponto baixo? A mesma coisa agora. A gente faz uma corrente que equivale a um ponto baixo. Não são duas correntes, por quê? Porque a segunda corrente aqui, como eu falei, é a base do trabalho, como a gente usou de base para todos os pontos, certo? Como a base agora é o ponto baixo, então nós vamos subir apenas uma correntinha, ok? Ó, uma correntinha, vira o trabalho. A gente tem que virar para poder voltar fazendo, né? Porque pra cá não tem como fazer mais. Então, a gente agora tem que virar o trabalho para poder continuar trabalhando em cima, ok? Virou o trabalho, vamos agora tomar o cuidado de não fazer em cima do primeiro ponto. A gente não pode fazer no primeiro ponto, porque o primeiro ponto já é dessa corrente. Então, a gente vai no segundo ponto, ok? Pulou o primeiro ponto, vai no segundo, e aí, pegando sempre 2 alcinhas, certo? Pega 2 alcinhas pra cima, né? E aí, laça a linha na agulha e vamos fazer o ponto baixo como a gente fez anteriormente. Puxa aqui pra fora, fica com 2 alcinhas, laça a linha na agulha, passa por dentro das 2 alcinhas, ok? E assim a gente vai, ó, vai do lado, como eu falei, sempre tomando cuidado de vigiar para não fazer 2 pontos no mesmo lugar e não pular um ponto, certo? Então, vamos do lado, procurando sempre, ó. Fiz aqui, agora, ó, vamos pular daqui, faz outro ponto. Fiz esse, certo? Vamos pular daqui e faz outro ponto. Fez esse, pula não, vai já bem pro lado aqui, né? Vem pro lado e vai fazendo até o final, ok? Como eu disse, ó, pausa o trabalho agora, termina de fazer. Quando chegar no final, volta no vídeo pra ver como vai fazer, certo? Ó, cheguei aqui no final, ó. Temos aqui o último ponto, tá vendo? O último ponto baixo. Nós vamos vir aqui e vamos fazer o ponto baixo. Só que esse não é o último ponto a ser feito, porque aqui nós temos uma corrente, certo? Esse é o último ponto baixo, mas aqui nós começamos com a corrente, que a corrente equivale também a um ponto baixo, certo? Então, nós vamos vir aqui dentro dessa corrente. É trabalhosinha, é chatinha, mas tem que ser feito. Vem dentro, pegando 2 alcinhas sempre, ó, enfiou aqui a agulha e vem fazendo novamente. Laça, passa por dentro, ficando com 2 alcinhas, vem e passa por dentro. Agora tá feito certo.
Se você não pegar essa correntinha, vai dar errado. Por isso que eu falei com vocês, conta o trabalho, né? Conta os pontos, para poder ter certeza de que tá fazendo a quantidade certa, ok? Porque se você não contar, você pode estar fazendo errado. Porque geralmente as pessoas não pegam esse daqui e aí começa o trabalho a ficar assim, ó, torto assim. Porque vai ficar entrando. Entra pra cá e entra pra cá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse último ponto, certo? Pra poder fazer certinho. E agora, o que a gente vai fazer? Exatamente. Faz uma correntinha pra poder subir. Virou o trabalho. Vamos novamente seguir fazendo o mesmo ponto. Né? Como eu falei aqui, ó. Não faz no primeiro, vem no segundo. E aí, vamos fazer o ponto baixo normalmente. Ok? Vai fazendo ponto baixo até o final. Tô deixando com o vídeo correr pra poder vocês verem, né? E ficar acompanhando aqui também eu fazendo pra ver como que é. Fácil e é normal, certo? Ó, cheguei no último ponto baixo aqui. O último ponto baixo, fiz o ponto. Só que aí vê que ainda tem um pra fazer, que é a correntinha, ok? Vamos vir aqui na correntinha. Pega, laça a linha e vem fazer o último ponto. Olha como é que ele tá certinho. Tá vendo? Tá ficando retângulozinho certinho. Se por um acaso eu não faço aqui, ou eu coloco ponto demais, você vai ver que ele vai ficar, ou se eu coloco ponto demais, ele vai abrir. Não vai ficar esse retângulo certo, vai começar a ficar tipo um leque, abrindo assim. E se eu tirar ponto, né, colocar ponto de menos, ou aqui no meio, ou nas laterais, ele começa a ficar assim, tipo um triângulo. Começa a fechar, né, essa parte aqui fica mais larga, essa parte aqui vai fechando mais, entendeu? Então, tem que tomar sempre esse cuidado, ok?